temos que considerar os riscos futuros. E exatamente nessa situação que vem a renovação da licença do prefeito. E antes a Câmara, através da mesa diretora, solicitou à Comissão de Saúde que pudesse elaborar os quesitos para que o médico, através do Dr. Herói, ele encaminharia ao médico assistente, pudesse mostrar a real situação do seu estado de saúde. Até agora, essas informações têm sido repetidamente omitidas, camufladas, discutidas. O principal problema, doutor Herói, a principal complicação, nunca foi mencionada nos atestados. E a população de Nova Friburgo nos cobra, vereador Jorge Carvalho, nos cobra. Eu sou cobrado toda hora. Como é que está a situação real? Nós sabemos, e isso foi colocado aqui, dentro desse pedido nosso, por informações de pessoas ligadas ao Hospital Samaritano e nunca pelo médico assistente, que desconsiderou totalmente, simplesmente vilipendiou o que nós solicitamos em nome da Câmara Municipal, em nome da população de Nova Friburgo. É muito triste nós termos que negar uma licença, mas eu acho impossível, depois que nós fizemos esta notificação naqueles termos e não recebemos a resposta, ao contrário, o atual atestado não diz nada, simplesmente ignora tudo, ignora a inteligência das pessoas, ignora a população de Nova Friburgo, ignora o poder da Câmara Legislativa de Nova Friburgo. Por isso, vereador Jorge, eu concordo exatamente com o que o senhor falou e eu vou votar contra. Momento contra o projeto, temos a parte de Vossa Excelência. Vereador, eu agradeço já a concessão da parte. Ao longo desses 2 anos, eu ouvi muito a palavra governabilidade aqui nesta casa. E acho que o município sempre esteve governado, seja na figura do antigo prefeito ou do atual prefeito. A verdade é que nós temos um prefeito no município aí. Pode não ser na função efetiva, assumindo definitivamente o cargo, mas ele exerce o mandato do prefeito. Nós temos muito cuidado. A bem da verdade, essa casa teve muito cuidado no recebimento da notícia do acidente do prefeito e na concessão da licença. Mesmo compreendendo que ele não tinha pedido licença anteriormente para se ausentar por mais de 15 dias, mas a lógica natural era de que ele deveria ser considerado licença em razão de não se esperar um acidente. Ele voltaria em tempo hábil e tudo transcorreria normalmente. Eu pedi uma parte até para dizer que eu me sinto extremamente à vontade de ter dado as licenças quando elas foram solicitadas aqui nesta casa e na última ter colocado uma condição e ter votado contra. Pelo fato, como já foi mencionado aqui, da total falta de clareza no atestado médico que vem sendo apresentado esta de saúde precária, seja qualquer doença que ele tenha, nós devemos reconhecer isso. O fato é, eu repito, o atestado era muito mal redigido, não trazia clareza nenhuma, não trazia explicação nenhuma. Na última solicitação que foi apresentada aqui nessa casa, como alguns outros companheiros também assim o fizeram. E como desta vez também me comportar em saúde, então que nós temos a tranquilidade de substituir por aquele que foi escolhido para essa função, que é o prefeito que está em exercício. Agradeço, vereador, pela concessão. Eu que agradeço a Vossa Excelência, vereador Marcelo. Pela situação que se abateu sobre nós no dia 12 de janeiro, uma tragédia climática da nossa história, como também pela situação de instabilidade política que nós estamos vivendo já há alguns meses, desde o acidente que ocorreu com o excelentíssimo prefeito da sua viagem à Europa no mês de setembro do ano passado. Aconteceu naquele momento do consenso dos senhores vereadores. Poucos dias depois, houve uma mudança daquela orientação original, que não tinha sido formalizada, e então foi encaminhada a essa casa uma solicitação por 60 dias. E sempre a informação chegando que o prefeito Herói está bem, está em plena recuperação, volta daqui a 10 dias, volta daqui a 15 dias, volta daqui a 20 dias. Isso eu acredito que seja recorrente
mente de todos os senhores e senhoras friburguenses, como também dos senhores vereadores. Só que nós estamos vivendo um momento hoje, talvez o momento maior de todos os tempos, e nós tivemos exemplos claros de situações que ocorreram nos últimos dias em que boatos, inverdades, falsidades colocaram em risco a vida de muitas e muitas pessoas, adicionalmente à tragédia que ocorreu no dia 12 de janeiro, em que nós não podemos mais nos basear em pensamentos pessoais, em pensamentos de grupos, em pensamentos individuais. Na verdade, como homens públicos, isso nunca deveria ter sido, ou nunca deve ser conduzido. Mais ainda num momento crítico como esse, em que o interesse coletivo ele tem que se sobrepor, e eu acredito que nesse momento em que o Legislativo se reúne, fiz questão de estar aqui nesse dia, por considerá-lo muito importante. Quero também parabenizar a postura da Casa, a serenidade, a correção, a despolitização desse assunto, desde o primeiro momento em que ele se foi colocado nesse plenário. Nós não podemos mais trabalhar com informações desencontradas, informações inverídicas. Há 10 dias atrás, a informação que eu recebia de fontes diversas era que o prefeito reassumiria na próxima semana. E aí nós nos deparamos, primeiro, com o descumprimento de uma solicitação feita por um profissional da saúde acima de qualquer suspeita que venha a ser o Dr. Renato Abirrani, que na qualidade de presidente formulou requisitos, requerimentos técnicos, apolíticos, que não foram acolhidos e nem respeitados e muito menos respondidos. Então, nesse sentido, eu faço essa reverência ao Legislativo, porque entendo que no momento que nós estamos reunidos nessa noite, nós não podemos aceitar que essa informação continue a prosperar, e no momento da votação eu estarei alinhado com a direção que ora é sinalizada em relação à votação. E volto a dizer, o interesse de um indivíduo, de um grupo, ele não poderia nunca, e não pode definitivamente se sobrepor ao interesse da coletividade. Nova Friburgo merece a verdade, merece a informação clara, merece a transparência que todos nós requeremos, ainda mais no momento que a maior dor de todos os tempos ocorre na nossa cidade. Muito obrigado. Então, vereador Jorge Carvalho, agradeço a Vossa Excelência sua parte. E vamos fazer uma recapitulação. Acho que a gente lá naquele período, os vereadores que me antecederam foram felizes nas suas colocações, mas eu penso que tudo se primou na legalidade. Tem que lembrar que o caso que ocorreu com o prefeito licenciado, na virtude de um acidente, um motivo de doença, ele não estava com clareza, uma correção que nós devemos fazer, inclusive na nossa lei orgânica, previsto na lei orgânica. Mas acontecia isso, tanto para o vice-prefeito, tinha uma condição de asseguramento, quanto para nós vereadores. Me recordo que, inclusive, está pensado aquela sessão, todo um parecer, inclusive, que fizemos, justificando, inclusive, protegendo o prefeito licenciado a partir da lei inédita da lei orgânica municipal. Poderia, inclusive, se imaginar ali uma lacuna na lei. Então, já desde o início, como já foi apontado, houve serenidade e olhar para a legalidade, pelo direito e pela justiça. Penso que essa balança da justiça está muito bem equilibrada na Casa Legislativa quanto a esse assunto. E sempre foi, a partir daí, uma demanda com relação à clareza de informações, de modo que um laudo médico claro trouxesse a situação real da saúde do prefeito. Então, isso foi se desenrolando, licenças e licenças, até que se chegou um ponto, e o vereador Carlos Damião, inclusive, já falou, que chegou a hora de dizer, agora é só um laudo médico claro que a gente vota pela licença do prefeito. Então, votamos, na ocasião, eu,
vereador Marcos Medeiros, vereador Cláudio Damião, contrários. E aí houve mais essa sessão de licença por 60 dias. Até porque já havíamos anunciado a nossa posição de um critério claro, como a população já havia nos cobrado. Agora, eu quero adicionar uma informação para esclarecimento de todos. A votação de hoje, ela não fecha a situação. Isso é muito importante ficar claro. A licença do prefeito vai até amanhã, 11 horas da noite, 59 minutos, 59 segundos. Caiu meia-noite, entramos sábado. A partir dali, primeiro dia útil. E aí pode comparecer à prefeitura ou se apresentar a nós e tomar a posse. Se isso não ocorrer, tem-se um prazo, e dentro desse prazo a Casa Legislativa poderá sim decretar a vacância. E aí entra um processo, 15 dias, para avaliação desse aspecto. Agora, a Casa Legislativa tem autonomia, a partir de segunda-feira, de decretar a vacância caso o prefeito não compareça. Então isso é muito importante, porque alguns poderiam imaginar que a votação de hoje já decide a situação. Não decide. O que a Câmara está fazendo hoje, pela tendência que está ocorrendo, é apenas não conceder a licença em virtude de uma solicitação da Comissão de Saúde, que já era um pleito dos vereadores, de não ter sido atendido. Não chegou até nós a clareza da situação médica do prefeito licenciado Heródoto de Mello. Permite. Com certeza, Inclusive, tendo o prazo da licença, o horário que você citou, o requerimento pode ser atendido. Exato. Pode vir atestado, pode ser enviado um novo atestado da forma pedida, exigida por esta casa, dentro desse período que encerra amanhã à noite. E a casa aí vai analisar. Muito importante a observação de Vossa Excelência, desde que se atenda o critério médico que for requerido. Não é nada que é técnico. Bem colocou o vereador Marcelo Derli, não existe politização do processo. Não se opta por A ou por B, julga-se tão somente o objeto em questão. Essa é a posição dos vereadores aqui, com serenidade, sem pender para um lado, sem pender para o outro. É uma questão objetiva, isso tem que ficar bem claro dentro da posição dessa Casa Legislativa. E assim o foi já no primeiro processo. Então, esse é uma parte que eu queria fazer, vereador Jorge Carvalho, agradeço a concessão, para trazer a lume esse esclarecimento necessário para que as pessoas, inclusive com o complemento que Vossa Excelência fez, para que o cidadão tenha entendimento de como ocorre esse processo. Nós desejamos que o prefeito licenciado se recupere, volte, se restabeleça as suas funções, mas devemos ter um bom senso, e aí cabe a essa casa a avaliação de bom senso, se há ou não condições para tal. Não é uma questão agora, como bem colocou o vereador Jorge Carvalho, de avaliar a questão pessoal, é a questão do homem público. E isso cabe a nós fazer. E penso, modéstia à parte, que a casa está fazendo com muito equilíbrio esse processo. Não obstante questionamentos vários, mas sabíamos dos passos que estávamos tomando, com muita clareza. Esse é o aspecto que eu posso dizer, não obstante as contendas que aqui existem, de posição política, de posição, de oposição, quando se pensa que assim não é. Esse caso não versa isso. Eu quero deixar claro. Então, retorno a palavra ao vereador Jorge Carvalho, agradecendo a concessão da parte. Eu agradeço a Vossa Excelência e imediatamente passo ao vereador. Pelas leis físicas, pelas leis naturais. E outra tragédia pelas leis dos homens. A tragédia no sentido de, infelizmente, neste momento, vivenciarmos uma situação onde a gente não tem noção de quem é o verdadeiro prefeito, de quem realmente, nesses 2 anos que se avizinham, vai administrar a nossa sociedade. Peço licença a todos os meus pares e digo o seguinte: nenhum vereador foi tão atingido neste episódio quanto eu.
foi lida nesta casa cartas do ex-secretário-geral Braulio Rezende, aonde ele tentava falsear aquilo que eu falava. Foi lida uma outra carta, onde eu a considero muito Dona Beti, primeira-dama, uma senhora íntegra, aonde ela, infelizmente, foi manipulada, porque nem na cidade ela estava, como ela tinha visto determinado pronunciamento meu, e isso estava escrito ipsiliteris nessa correspondência manipulada. Mas mesmo assim, desde o primeiro momento, isso porque a primeira pessoa, infelizmente, por um lado, receber a informação de que o prefeito Heródoto Edmel havia sofrido esse acidente na Suíça, fui eu. Ato contínuo, fui à TV, à TVC, e divulguei na cidade, secretários, vereadores, às vezes as pessoas não gostam de citá-lo, mas o grande objetivo dele era induzir o nosso povo, induzir essa Câmara, induzir a sociedade ao erro. Está provado que já vão se aproximar aí quase meio ano afastado da prefeitura, de que, no afã de se manter uma perspectiva de poder, esse senhor, infelizmente, tenta jogar a história, conforme tão bem explicitado pelo vereador Jorge Carvalho, do Heródoto, da vala comum. Temos a certeza, nesse momento, que todos nós temos uma decisão que é o futuro da nossa sociedade. Governar, ser vereador, ser político é escolher. E cada escolha tem perdas e tem ganhos. Tenho a certeza que todos conscientes neste momento de que a melhor escolha é de que, também desde o primeiro momento, a médica pudesse avaliar o estado de saúde. Agora faço outro. No Rio, a gente tem um pouco de dificuldade, mas ele está aqui próximo. Que, nesse momento, se viabilizasse uma comissão de alguns vereadores, fôssemos à casa dele, eu não te provoco, se eu for, ele vai infartar. Decidir alguns vereadores dessa comissão e que vai visitá-lo para ver o estado de saúde. Está bem aqui próximo, suspenda a reunião, vai lá, olha e com certeza os novos vereadores não terão, nesse momento, essa questão com relação à dificuldade de se ter o quadro correto do prefeito. Tem a informação de que ele está com colostomia, tem a informação que ele está pesando 37 quilos, que a sua faculdade mental, ela oscila, ora entre a razão, ora entre os sonhos, os devaneios. Então, deixo essa proposta para que se possa ser analisada. Vereador, já me permite Senhor presidente, 2 minutos. vereador Manuel Martins. Eu vou ser breve, presidente. Eu vou me dirigir, senhor presidente, meus colegas vereadores, devido à Comissão de Saúde ter feito uma solicitação ao médico que assistiu o Dr. Heródoto, eu acho que esse médico foi mal educado ou então não teve consideração com essa casa. Porque o pedido que o presidente fez é uma coisa lógica, pedir como está o estado de saúde do prefeito Heródoto. E foi negado. Então a gente acha que, eu acho principalmente, que esse médico é um médico que não tem, para mim, ele não tem educação. Porque ele faltou com respeito a essa casa. Foi a Comissão de Saúde que fez esse apelo, fez esse pedido e foi negado. Quanto à saúde do prefeito, claro que a gente quer que aconteça o melhor, mas só Deus sabe. Muito obrigado. Senhor presidente, eu concluo só fazendo constar em ata que a informação que recebi do funcionário da casa, funcionário do quadro fixo desta casa, encarregado de levar a notificação ao Hospital Samaritano para que o atestado viesse nos termos solicitado nessa Casa de Leis, não foi permitido ao funcionário nascimento, nosso funcionário antigo da casa, que tivesse o acesso ao prefeito. O documento foi entregue a uma pessoa da família que retornou com o documento assinado. Então, nem o funcionário, que tem a fé pública de notificar o caso do prefeito, não foi permitido que ele o fizesse pessoalmente. Por fim, senhor presidente, eu peço para que seja juntado ao processo
A notificação administrativa da Prefeitura, através do secretário de Administração, Ângelo Augusto Jaquel Júnior, a notificação administrativa é enviada ao prefeito Heródoto Bento de Mello, colocando, a partir de 1º de dezembro de 2010, os seus vencimentos através do INSS, conforme a orientação do Tribunal de Contas do Estado. Gostaria, presidente. Eu gostaria de dizer a tão importância dessa reunião que o voto fosse nominado. Pois não, vereador. Senhores vereadores, estão havendo mais discussão. Em prorroga licença para tratamento médico ao chefe do Poder Executivo Municipal. Vereador Manuel Martins, contra ou a favor? Contra, senhor presidente. Vereador Renato Abirrame. Contra. Vereador Cláudio Damião. Contrário. Vereador professor Pierre. Contrário, com brevíssimo esclarecimento. Foram 7 licenças com essas solicitações. E Nova Friburgo não pode continuar numa situação instável como se encontra politicamente. Então, também tem essa questão importante, por isso também a posição contrária, para que se tenha uma definição do quadro do nosso município. Vereador Marcos Medeiros. Contrário. Contrário com declaração de voto. Rapidamente, por favor. Me remete a uma frase do presidente americano que ele dizia o seguinte: pode-se enganar alguns durante algum tempo, poucos durante o tempo todo, mas nunca todos durante todo o tempo. Vereador Marcelo Beleza. Vereador Jorge Carvalho. Contrário, senhor presidente. Vereador Isaac Emmanuel. Senhor presidente, contrário com a breve declaração, lamento muito a situação ocorrida, mas diante da inobservância de critérios que foram estabelecidos pela Comissão de Saúde dessa casa, presidida pelo doutor Renato Abirrame, uma solicitação relativamente simples, que não gostaria de ter sido atendida, e infelizmente não foi respeitando o poder legislativo. Por conta disso, o voto é contrário ao decreto legislativo. Portanto, declaro que o projeto de decreto legislativo 9.235/011 foi negado com 9 votos contrários. Licença até o próximo dia 18 de março, prazo necessário para o meu completo restabelecimento. Por oportuno, apresento em anexo competente atestado firmado por um dos médicos que me assistiram durante o período em que estive internado. Atenciosamente, Heródoto Bento de Mello, prefeito municipal de Nova Friburgo. Ofício recebido em 9/2/2011 pelo senhor presidente. Atestado médico. Ateste para os devidos fins que o senhor Heródoto Bento de Mello recebeu alta hospitalar, Hospital Samaritano, em 6/2/2011, para sua residência em Nova Friburgo. Declaro ainda que requer mais 40 dias de afastamento de suas atividades laborativas, posto que necessita complementar seu tratamento e recuperação a nível domiciliar, a contar da emissão desse atestado. Atenciosamente, Marcos Benchimol, número CRM do médico, Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 2011. As atribuições legais, em especial o artigo 32, inciso 3 do Regimento Interno, submete à apreciação do novo plenário o seguinte projeto de decreto legislativo que prorroga licença para tratamento médico ao chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 1º. Fica prorrogado até o dia 17 de março de 2011 a licença concedida através do decreto número 324 de 28 de setembro de 2010 e prorrogada pelos decretos legislativos números 325 de 30 de setembro de 2010, 326 de 7 de outubro de 2010, 327 de 21 de outubro de 2010, 328 de 4 de novembro de 2010 e 329 de 14 de dezembro de 2010. Para tratamento médico, o excelentíssimo senhor Heródoto Bento de Mello, digníssimo prefeito municipal, na forma do atestado médico.
esse decreto legislativo entre em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário. Sala das reuniões, 9 de fevereiro de 2011, assina a mesa diretora. O telespectador, então, acompanhou a sessão da Câmara em que os vereadores votaram contra a prorrogação da licença de Heródoto Bento de Melo. 9 votaram contra, apenas o vereador Edson Flávio Coelho votou a favor da prorrogação de licença. Então, por maioria esmagadora, de maneira lúcida, muito prudente, a Câmara Municipal de Nova Friburgo, preocupada com o destino de nossa cidade, os vereadores de maneira muito lúcida, honrada, eficiente, daquilo que se espera na função de um vereador que realmente trata dos interesses locais, votaram pela rejeição da prorrogação da licença, em função da falta de informação a respeito do quadro médico do prefeito licenciado Heródoto Bento de Melo. Então, de acordo com a Câmara Municipal, se não apresentar até a segunda-feira um laudo claro de qual é o estado de saúde do prefeito licenciado Heródoto Bento de Melo, será declarada a vacância do cargo e o atual prefeito interino, Demerval Barbosa Moreira Neto, assume a chefia do executivo do município de Nova Friburgo, ou seja, o cargo de prefeito municipal de Nova Friburgo de maneira definitiva, ou seja, irá concluir um mandato de 4 anos, irá chefiar os destinos de Nova Friburgo até o fim do mandato, que termina no final de dezembro de 2012. Parabéns aos vereadores que votaram de maneira muito lúcida e prudente. TVC News, 24 horas no rastro da informação.